Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Esse é o lema da torcida, que se considera a mais azarada do país. E nós vamos te provar que é exatamente esse o sentimento do botafoguense. Líder a partir da terceira rodada do Brasileirão, o Botafogo só abriu, foi se distanciando dos concorrentes. Chegou a ter 13 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. E foi exatamente nesse momento que o botafoguense ilustre, Stepan Ercecian, explicou como é que o botafoguense se sente. O Botafogo é muito descrente, essa torcida. Você vê que tem uma turma mais jovem, assim, que tá indo que é animado, que pula, canta e faz, isso aqui, porque nós, botafoguenses, a gente tem medo. Eu falava que o Botafogo, quando jogava com o Flamengo, por exemplo, eu só comemorava mesmo 15 minutos depois de todas as luzes do Maracanã apagadas. Aí eu falava, não vai mudar esse resultado agora. Ei, fogo, fogo. A gente tem medo até o fim. Você acha que botafoguense, mesmo, de verdade, você acha que está achando que já está ganho esse campeonato? Mas agora você não está acreditando? Não, agora é que eu estou com medo. Que agora é que todo mundo começou a achar que não, agora já não tem é mais, dele. Agora é que entra a síndrome do Botafogo. Eu não quero nem pensar. Eu não quero nem pensar. Quero nem pensar. 13 pontos, ô Stepan. É pouco, perde 4. Mas os outros vão perder também. Mas pode ganhar. Cara, mas... Se em boa fase e na liderança o sentimento já era esse, imagina quando perdeu a invencibilidade do tapetinho do Nilton Santos para o Flamengo, depois teve uma derrota para o Atlético Mineiro e a eliminação da Sul-Americana. Aí o botafoguense Marcelo Adnet foi quem deu o recado, mostrando como é que a torcida pensa. Cara, a gente pode temer tudo, né? Tudo é muito frágil, tudo é possível. Eu fico às vezes vendo um jogo do Botafogo, olhando o Botafogo jogar, me perguntando, será que aquele Botafogo vai aparecer hoje? Será que vai voltar aquele Botafogo assombração que perdia os jogos sem oferecer nenhuma resistência? Será que esse Botafogo vai aparecer? Porque pode aparecer. E o campeonato é longo demais. Quando as vitórias começaram uma atrás da outra, você pensa, tá, quando é a fase ruim desse time? Quando ela começa? E eu acho que a gente está passando agora por uma fase ruim. De eliminação na Sul-Americana, 2 derrotas, isso é uma fase ruim. Mesmo seguindo na liderança, o torcedor do Botafogo, que se sente azarado mesmo, sentia que aquilo ali não ia terminar bem. Esse vídeo é pra você que tem um familiar ou um colega botafoguense, tenta entender o que tá acontecendo com a gente, tá bom? Nós somos uma galera de 5 milhões ali, de pessoas que sempre foi muito pacífica, muito de boa, com bons trabalhos, bons relacionamentos, e a gente está ficando maluco. A gente está atrapalhando a sociedade, porque a gente sempre funcionou. O Botafogo sempre foi tranquilo, perdeu um jogo aqui, ganhou um jogo ali, vai ser muita histeria. Agora, a gente está para ganhar um título depois de anos, e a gente está para perder tudo por causa de bobeira. Isso está afetando o nosso cotidiano. A gente está tratando mal pessoas, a gente está lidando de um jeito que você nunca viu, mas tenha paciência. Já aconteceu comigo, a minha esposa, a gente fala, Maurício, você tá gritando com a Alexa de uma maneira. Eu tô gritando 2 vezes por semana com a Alexa, do meu filho chorar. Para, pai, porque eu tô nervoso. Eu sempre fui um cara que trabalha muito bem. Agora eu tô perdendo de 6 a 8 horas por semana procurando na internet quanto fica a multa contratual do Bruno Lage, que é o técnico. Isso tá afetando o meu trabalho, tá afetando as minhas relações e vai atrapalhar. Gente, são 5 milhões de pessoas que nunca conviveram com isso. Isso pro Brasil vai dar problema. É quase como se o meu pai ganhasse na Mega Sena, mas não sabe jogar o bilhete. Ou seja, eu era mais feliz antes do meu pai ganhar na Mega Sena. Agora eu tô apreensivo. Se eu estivesse em 5º lugar, tá de boa. Mas por que tá nessa situação? É muito ruim pra gente. A gente não tá acostumado. Você tem uma noção como eu tô entendendo amigos meus doentes com futebol, mano. Corintiano doente, flamenguista. Cara que larga o emprego pra ir 3 da manhã na balada procurar jogador. Sabe assim? Eu falo, faz sentido. Tem que dar porrada nesses caras. Eu tô nesse nível, velho. Tá errado, tá errado. Então, por favor, passa esse vídeo pra algum familiar ou colega de botafoguense, amigo, pra ele entender o que tá acontecendo com a gente, tá certo? Hashtag compaixão, viu, turma? Vamos lá. O Maurício Meirelles voltou à cena depois da incrível virada do Palmeiras por 4-3 dentro da casa do Botafogo. E ele fez uma proposta inusitada. Bom, o Botafogo acabou de perder aqui o Campeonato Brasileiro. E tá um sofrimento, porque a gente olha e tá em primeiro. É uma coisa meio estranha, assim. Tipo, nossa, o Botafogo é o pior time do mundo e tá em primeiro. Então, para acabar com o sofrimento, botafoguenses, vocês topam essa coisa que eu quero sugerir, que é o seguinte. Elimina o Botafogo do campeonato e a gente fica na pré-Libertadores. A gente sai agora e fica com a Libertadores. E acaba o sofrimento. Vocês topam? Se sim, vamos fazer uma abaixo-assinado. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo, mas às vezes elas acontecem 2 vezes.
uma semana depois daquela virada do Palmeiras, teve uma nova virada do Grêmio. E aí você vai dizer que o botafoguense não tem razão de dizer o que ele fala? O campeonato pode acabar de qualquer jeito. Pode ser Botafogo campeão, pode ser Flamengo campeão, Palmeiras campeão, Galo campeão, Grêmio, qualquer um pode ser campeão. Dito isso, tem uma parada que é impossível discordar. O Lúcio Flávio é o pior ser humano que pisou na história do Botafogo de futebol e regatas. Nunca teve ninguém pior que pisou lá do que esse cara. Eu não gosto de falar de muita gente que já morreu, né? Mas pra mim era o Maurício Assunção, que pegou o clube com 300 milhões de vida e entregou com 800 milhões. Corrupto, surreal. Mas foi. Agora, o Lúcio Flávio é o maior derrotado que já pisou no Botafogo na história. E aí o botafoguense vai arranjando assunto para confirmar a tese dele, de que eles são realmente muito azarados. E aí começou a história do gol no finalzinho. O Botafogo tinha pela primeira vez em 31 rodadas perdido a liderança, mas bastava vencer o Red Bull em Bragança Paulista, que voltaria a ser o número 1 do Brasileirão. E foi o que o Botafogo fez, até os acréscimos, quando tomou o gol de empate e viu o Palmeiras ficar em primeiro. E as mudanças são muito loucas, às vezes até no mesmo dia. O botafoguense vai mudando o ânimo. Por exemplo, começou o domingo da partida contra o Santos, animado, achando que poderia voltar a ser o primeiro colocado. Ai, Botafogo, Hoje tem jogo, estarei lá, obviamente, pois sou doente da cabeça. Botafoguense é doente da cabeça. Obviamente torcer pra ganhar, né? Mas se ganhar, se torturar até o final do campeonato. Se perder, entrega os pontos. Mas se ganhar, cara, ainda dá. Pode ser que dê, pode ser que não dê também. Enfim. Cabeça já foi pro c... Quando fez 1-0, a manifestação então foi de alegria. Vai, caramba! Ganha uma, pelo amor de Deus! Uma! 7 jogos sem vencer, o time tava líder, 7 jogos sem vencer. Em 21 pontos possíveis, fizemos 3. E se a gente pode terminar a rodada hoje líder. É um desespero do cara torcer pra esse time. Puta, 1-0 e daqui a pouco vem o segundo tempo. E o Botafogo voltava a ser líder até os 44 do segundo tempo. Tomou o gol de empate em casa. Eu não acredito mais nisso. Eu não acredito. Cara, como o Botafogo pipoca. Que pipoca, velho. Pelo amor de Deus, cara. Chega. Se o Botafogo segurasse a vitória contra o Santos e não tomasse um gol novamente, para lá dos 40 do segundo tempo, seria líder do Campeonato Brasileiro novamente, de maneira isolada. O Botafogo vencia, jogava bem, fez 1-0 com Danilo Barbosa, perdeu a oportunidade, mas novamente, agora diante da sua torcida, que mais uma vez apoiou, se fez presente, vibrou, cantou do início ao fim, tomou um empate aos 42 do segundo tempo do Santos, que briga para não cair. É um roteiro inacreditável para o torcedor botafoguense. Quem é, sabe do que eu tô falando. Num ano que era pra exorcizar o quase, vem o maior quase possível, será? Num roteiro que parece ter sido escrito por alguém que odeia o Botafogo e o botafoguense. E os envolvidos e responsáveis estão lá dentro representando a torcida do Botafogo. Caso o Botafogo vencesse hoje, mesmo com a vitória do Flamengo em Uberlândia, e justamente pelo empate do Palmeiras no Castelão contra o Fortaleza, o clube não teria 62 pontos, mas 64. Um ponto a mais em relação a Palmeiras e Flamengo, e lavaria a alma de tantas decepções, voltando a ser líder nas 3 rodadas finais. Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Você vai duvidar do lema da torcida da Estrela Solitária? Qual?